Pessoal, agora eu vou fazer, só conferir se está cuidado, beleza. Eu vou fazer o passo a passo aqui do primeiro aplicativo que eu mostrei para vocês. Eu criei aqui, Receita 02, e aí tem as telas deles aqui, fizemos em 5 telas. Dá para usar os dois recursos que a gente viu dentro deles mesmos e diminuir ainda mais a quantidade de telas, mas acho que já é o suficiente. Então, primeira tela, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma legenda aqui, certo? Aí eu vou fazer de maneira bem simples aqui, só pra gente ver como é que funciona, certo? Muita boniteza. A largura eu gosto de deixar assim, coloco aqui pro centro. E eu vou criar dois botões. Então eu vou colocar dois botões aqui. Repara o seguinte, o botão tá para a esquerda, né? Se eu quiser que fique tudo alinhadinho no centro, eu venho na primeira página aqui, né? As propriedades da minha tela e coloco o alinhamento horizontal aqui no centro. Então, o primeiro botão eu vou colocar aqui como entrar como visitante. Eu nem vou alterar as propriedades ali, vou colocar só um negrito aqui. E o segundo, eu vou colocar login cadastro. Login cadastro, beleza? Ah, detalhe, as imagens que eu vou usar aqui, eu já enviei para o aplicativo, tá? Então, temos a primeira aqui, beleza. Entrar como visitante. Se a pessoa entrar aqui como visitante, eu quero que ela já vá na tela aqui que eu chamei de cidades, que eu ainda vou construir ela, né? Então, e login cadastro vai direcionar a pessoa para a página de login cadastro, né? Então, vamos... Ah, e detalhe, tem um pouco de toque aqui, eu gosto de renomear os botões, ó. Então, eu sempre coloco aqui, visitante, tudo letra minúscula, sem acento, para não dar nenhum problema. Não que dê. O segundo, login e cadastro, certo? Aí o texto da legenda, né? Um aplicativo qualquer. Tem um blog que chama Uma Taverna Qualquer, esse vai ser um aplicativo qualquer. Beleza, então, botõezinhos, esses daqui são os mais simples, certo? Se eu vou programar o botão, eu tenho que clicar no botão. Então, visitante. Quando, e, quando o botão visitante receber um clique, o que eu quero que ele faça? Que ele abra outra tela, e aí no caso, a tela lá que eu chamei de cidades, que eu ainda vou construir. E se ele clicar no botão login, ó, quando o botão login cadastro receber um clique, eu posso copiar aqui, né, duplicar isso aqui, faz aquele barulhinho clique. Eu quero que ele vá para a tela de login cadastro, certo? Simples assim. Belezinha. Agora a gente vai para a parte de login e cadastro, né? Essa aqui que dá um tequinho mais de trabalho, certo? Mas assim, depois que você fizer a primeira vez, vai ficar bem tranquila. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou usar essa estrutura de organização. Eu vou usar o se tiver algum problema, professor ou professora de inglês, me desculpe a minha pronúncia de videogame, tá? Vertical Scroll Arrangement. Aqui ele fala que ele é uma versão, como que é o nome daqui? Rolável, né? Scrollable. Dá para você ir rolando. Eu acho que organização vertical é a mesma coisa, mas por via das dúvidas eu vou usar essa aqui, certo? Então essa aqui vai ser a minha estrutura principal. Aqui eu tinha mostrado, né? Vai ser essa grandona aqui, ó, certo? Que vai dentro delas as outras. Então eu até vou chamar aqui, ó, de tab de tabela principal. Eu gosto de dar nome a tudo que eu vou fazendo aqui. Então isso aqui eu vou falar para ficar com a minha alinhamento horizontal no centro. Eu vou deixar a largura automática e fiz o contrário aqui, né? Mas a altura e largura automática. Então ela vai ficar crua aqui, né? Só ela. E aí ela sempre vai ficar visível e eu vou fazer uma outra aqui, ó, dentro dela com o texto. Eu vou colocar aqui a largura preencher principal. Dentro dela eu vou colocar um texto, que é o texto que vai mudar conforme o botão que ele for clicado, certo? Então eu vou colocar aqui, cadê a legenda? Eu vou deixar a legenda aqui, ó, dentro do meu... Isso aqui eu vou chamar de tabela do texto. Ela vai sempre ficar visível também e o texto aqui vai mudar. Alinhamento vou deixar mais no centro e vou mudar aqui. Eu vou deixar escrito login. Ele vai entrar e vai estar escrito login. Bonitinho aqui. Vamos botar uma corzinha de fundo cinza.
a largura preencher principal, o texto eu quero que fique alinhado ao centro, vou deixar um tamanho maior aqui só para fazer uma perfumaria, certo? Então aqui essa legenda eu vou chamar de texto, que vai mudar. Ah, uma coisa antes aqui ainda, eu devia ter feito antes, mas não tem problema, bom até que aconteça isso. Um outro vertical scroll arrangement aqui, eu vou colocar ele lá em cima, porque aqui eu vou colocar aqueles 3 botões, lembra? Login, cadastrar e premium. E eu vou colocar esse cara aqui, eu vou deixar todo mundo no centro, largura eu vou deixar preencher principal, e aqui dentro eu vou colocar os 3 botõezinhos, ó. Então, primeiro botão, eu vou colocar aqui, cadê o texto dele? Ele vai ser o botão para aparecer as coisas do login, certo? Depois eu vou colocar o outro botão. Opa. Ah, mouse aí, ó. Aqui eu estou colocando vertical, né? Vamos apagar isso aqui e fazer de novo, porque eu quero que eles fiquem um do ladinho do outro, na horizontal, né? Então eu vou usar o organizador, organização horizontal, esse simplesinho aqui mesmo. Aqui, beleza. Então aí, agora eu volto de novo. Largura, preencher principal. Eu vou deixar todo mundo no centro. Dá para colocar imagem se vocês quiserem, tá? Botão. Então, o primeiro botão eu vou colocar como login. Deixa eu negrito aqui só para não dizer que eu não fiz nada com ele. Um outro botão de cadastro. Cadastrar. Cadastrar, cadastro. Tanto faz, tá? E um outro botão que é as vantagens de ser invisível, não, esse é o filme. As vantagens de ser premium. Vou colocar lá. Premium. Aí vocês põem, faz a perfumaria que quiser. Né? Daria para colocar assim, os 3 com o mesmo tamanho, né? Você ia vir aqui em largura e ia mexer, mas eu vou deixar assim porque é o que nos interessa mais. Eu gosto de colocar nomes, porque na hora que eu entrar em blocos aqui, nossa, botão 1, o que o botão faz mesmo? Aí eu volto aqui, se eu já tiver colocado o nome, fica mais fácil, né? Então esse botão eu vou colocar o botão do login, botão pro cadastro e um botão pro premium. Premium, em inglês de Duolingo, certo? Então, beleza. Essa tabela principal ela sempre vai aparecer, ó, se eu clicar aqui ela desaparece. A tabela do texto também sempre vai aparecer. Vou colocar esse texto um pouquinho maior aqui. Vou colocar uma fonte 30 aí, vai. Beleza. Agora é que vem o que eu vou colocar aqui dentro. Eu vou colocar 3 organizações desse vertical scroll arrangement aqui, certo? Por quê? Um pro usuário e senha. Isso aqui, esse coloridinho que eu fiz no PowerPoint, tá? Só para ilustrar. Um para o cadastro e um para vantagens de ser um cliente premium. Então eu vou colocar esse vertical scroll aqui, certo? Eu vou colocar a largura preencher principal, a altura preencher principal também. E aí eu vou colocar na interface de usuário aqui uma legenda, né, que vai ser o texto, vai aparecer aqui usuário, a parte de como ele vai ficar a carinha dele, vocês que vejam aí. Uma caixa de texto para colocar, né, o usuário, aí eu vou colocar até aqui, ó, vou escrever que é a caixinha do user. Só que eu vou precisar colocar, usuário e senha na parte do login e na parte do cadastro. Então eu prefiro já fazer o seguinte, colocar usuário, que colocar em inglês, usuário, só que da tela de login. Vai ficar mais claro porque eu estou fazendo isso. E aí, outra legenda, que daí eu vou chamar de senha, certo? Beleza, senha. A gente usa aqui a caixa de senha, certo? Dá para tirar aquelas dicas que fica aqui dentro também. E a caixa de senha eu vou colocar. É a senha, só que da parte de login. Beleza? Até podia colocar um botão voltar aqui, né? Faria até sentido, né? Agora que eu pensei. Colocar um botão voltar, que ele volta para tela inicial, né? Faz sentido isso aqui. E aí eu vou colocar um botão de entrar, né? A pessoa fez o login dela. Eu vou colocar largura preencher principal. Isso aqui. Beleza. Vou colocar um pouquinho maior, né? Beleza. E aí o botão de entrar, quando fizer o login, ele vai entrar para a tela com as cidades para ele escolher. Ele ou ela. Né?
tem uma dúvida, que é o seguinte, e se eu quiser, só de título de curiosidade, ó, separar o espaço aqui do entrar, entre o entrar e a senha, o que eu poderia fazer? Dá para fazer um monte de gambiarra, a mais simples que eu pensei, que é o que eu vi na verdade, né, é colocar uma legenda aqui no meio, ou você deixa ela invisível, ou você apaga o texto dela, certo? E aí você pode até colocar a altura e a largura, você controla aqui a distância que vai ficar. Seria mais bonitinho também, ó, por exemplo, na caixa de senha, eu colocar ela um pouquinho maior, ó, e colocando aqui do usuário também, ó, a largura dele. Eu coloquei 80, acho que vai diferenciar o tamanho. Ó, quase lá, ó, colocar 85. Ficar mais bonitinho, né? Quase, deu quase, eu acho. Mas enfim, o que é interessante pra gente é o que tá aqui dentro, certo? Ó, então, meu botão aqui, ó, vou renomear ele, botão entrar. Beleza, eu terminei a parte do login aqui, certo? Então agora eu vou para a parte do cadastrar, que permanece o texto, porque vai mudar depois na programação do botão. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou até mudar para tabela, tab do login. Isso vai ser útil também, ó. Então, se eu colocar uma outra, o scroll arrangement aqui, ele vai aparecer num pedacinho só, vai atrapalhar a nossa visibilidade. Então eu vou deixar ele invisível, certo? E vou fazer a mesma coisa agora, vertical scroll arrangement. Aí você vai fazer tudo de novo, certo? Largura e altura, preencher principal. Só olhar para ver se está gravando aqui que eu já perdi o vídeo assim. Beleza. Daqui a pouco eu dou uma pausa e começo a gravar outro, tá? Então coloquei aqui, beleza. Essa parte aqui agora eu vou renomear para tabela do cadastro. Tabela do cadastro. E eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá. Vou colocar uma legenda. A legenda vai ser também usuário. Né, nesse modelão aqui. Usuário. Vou colocar uma caixa de texto aqui para digitar o usuário. Só que daí, ó, aqui eu tinha salvo, não importa a ordem que apareça aqui, tá? Você vai ficar para cima do login, para baixo. Aqui eu coloquei usuário sem underline, login, porque era na tabela de login. Como eu estou na tabela de cadastro agora, então eu vou mudar e vou colocar aqui, ó, usuário da tela de cadastro. Essa organização pode te fazer economizar muito tempo. Uma legenda de novo. Eu estou colocando passo a passo aqui, mas legenda, essas coisas mais simples, você já sabe. Senha, tamanho int. Não adianta, gente, o App Inventor ou qualquer outra coisa assim, é fuçando que a gente aprende mesmo. Senha, caixa de senha, e aí a caixa de senha eu vou renomear para senha, só que a senha do cadastro. No final das contas vai ser a mesma coisa. E o botãozinho de cadastrar, eu gosto de deixar ele grandão aqui, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Cadastrar. Se tiver algum erro de português aí, já peço desculpas antecipadas. Aí, cadastrar. Quando ele clicar em cadastrar, pá, beleza. Então, agora que eu já fiz a parte da tabela de... meu botão, né? Esse botão aqui. Cadastrar. O botão... Tem um botão faltando aqui. Esse aqui, botão voltar. Por que eu diferenciei o senha cadastro do senha login, por exemplo? Se eu colocar o mesmo nome aqui, ele vai dar um alerta. Falar, cara, já tem um negócio com esse nome aí. Não, muda aí. Certo? Então, já fiz a tabela cadastro, agora eu vou deixar ela invisível. Opa, invisível. Aí eu colocaria, aí quantas telas vocês quiserem, né? Dá para colocar um monte de botões aqui. E aí se eu colocar muitos botões, fica uma coisa poluída, por isso que eu vou usar depois mostrar para vocês a lista suspensa, certo? Então, login, eu não vou escrever muita coisa aqui, mas eu vou só colocar esse cara aqui, largura, preencher principal. Aqui, beleza. E aí seria vantagens de ser premium. Aqui só vai colocar texto, né? Colocaria aqui, ó. Vantagens de ser usuário premium. É isso. Premium não, né? Premium. Aí vocês coloquem o jeito que vocês acharem bonito. Largura, preencher principal. Bota um negrito aqui. Fonte 30. Não, fonte 30 ficou muito grande. Fonte 20. Cor de fundo. Beleza. Vantagem de ser usuário premium. Aí um texto qualquer aqui.
blá, 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 certo? Beleza. E aí eu posso ou não deixar ele visível e invisível. Se eu colocar todo mundo visível, vai ficar todo encalacrado aqui, ó. Aí você não precisa deixar todo mundo visível, você deixa um ou outro, ou nenhum, sei lá. Beleza? Ok. Fizemos aqui, vou deixar só a tabela de login. Agora nós vamos fazer a programação de cada um desses botões. Deixa eu ver, acho que é melhor pausar o vídeo. Já deu 15 minutos. Vou tirar esse aqui e vou fazer um outro, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai ver como programar o login, cadastro, botão. Por mim, esse aqui é simples. Mas como fazer essa programação aqui para aparecer, você tem 3 telas aqui na mesma tela, né? 3 informações, 3 telas em um. Como fazer para aparecer a tela a qual eu clicar no botão, beleza? Até daqui a pouco.